Gente, a Defesa Civil fez um alerta para a umidade relativa do ar extremamente baixa. A gente está em alerta. Ontem nós tivemos 9%. É como se estivéssemos no deserto. E diante de uma situação como essa, todo mundo sofre. Adultos, idosos e crianças, principalmente. Aí eu convidei o pneumopediatra Dr. Douglas Lopes, que está aqui comigo hoje, para trazer, assim, quais são os outros cuidados que a gente tem que ter. Douglas, obrigado. Né? Porque tirou um tempinho lá na agenda, a gente sabe como a agenda é concorrida, mas eu achei que é muito importante, porque nós estamos vivendo esses 3 últimos dias, né, Douglas? Sim. É um queimor na pele, uma dificuldade para respirar. Eu imagino que você esteja recebendo muitas crianças com quais tipos de queixa? Sim, essa época do ano é muito difícil. Você está até rouco também, né? É muito difícil respirar, né? É. Então as crianças, elas vêm com sensação de peso no peito, tosse persistente. Elas têm o hábito de colocar o dedinho no nariz. É como se fosse o coçar. E muitas vezes elas colocam o dedinho na boca e colocam no nariz. Olha que interessante. Para umidificar as vias aéreas do narizinho. Por isso que é importante usar, então, o soro fisiológico sempre para fazer a higienização nasal. E como é que pode ser feita essa higienização? De quanto em quanto tempo? Sim, essa higienização sempre quando os pais verem que a criança está com obstrução nasal, sensação de cheio o narizinho, pode estar lavando. Sempre oriento o consultório umas 6 vezes ao dia, está fazendo higienização nasal ou quando for necessário. Tá? É muito importante hidratar essas crianças também, dá bastante líquido. Vou até pedir um pouquinho de água pra gente aqui, viu, Michel? Porque realmente está muito seco, está 10% eu acredito agora, depois me confirme. E além dessa higienização, né, dessa hidratação, sim, a água, o soro, o que mais é possível ser feito? Porque muitas crianças estão em aula, sim, então muitas estudam agora à tarde, sim, e podem apresentar alguns probleminhas. O que é para ser feito quando elas estão na escola? Né? E que tipo de problemas podemos ter, doutor certo. Douglas? A escola ela tem que aumentar a umidade das salas de aula, né? Então, promover ali a facilidade para crianças respirarem. Então, sempre dar um tempo para eles poderem beber a água, tá reforçando para eles saberem beberem bastante água, orientar os pais a dar vários soros para lavar o narizinho, né? E muito importante, Mônica, sim, é uma questão da rinite, da asma, né? Então, são doenças que devem ter uma continuidade no tratamento, não deve interromper, porque nessas épocas do ano tem uma piora dos sintomas. E é muito importante, então, evitar que essas crianças tenham piora, porque já está ruim para quem não tem a doença. Para quem tem a doença está pior. Então, usar as medicações inalatórias e continuar, né? Com a orientação médica é muito importante. E aí a gente tem um outro detalhe, porque na quarta-feira a gente mostrou aqui no Você, Dr. Douglas, estamos mostrando os nossos jornais, a quantidade de incêndio. A gente já acorda com aquele cheiro de fumaça, sim, né? Além da umidade relativa do ar, ainda tem a queimada. E aí? Tem muita criança sofrendo também. Tem muita criança sofrendo. É importante evitar, né, essas queimadas, né? Manter as casas nesse momento fechadas para evitar as fuligens, né? Então tá quente, né? Difícil, né? Cuidado com o ar-condicionado, porque resseca ainda mais o ar do ambiente, né? Então é importante ter essa atenção. Então sempre manter ali os ventiladores com as pás limpas, né? Porque a própria umidade do ar, quando está baixa, igual nós estamos, aumenta e favorece a proliferação de ácaros. Então, além de ter uma baixa umidade do ar, temos ainda ácaros para piorar a saúde, né? As vias aéreas, a respiração das crianças. Por exemplo, você falou da rinite, falou da asma, né? Criança que tem bronquite também. Quando levar a uma unidade de saúde? Certo. O que a pessoa deve observar? Por exemplo, eu sei de pessoas que levaram para o hospital, sim, porque a criança estava... Sempre lembrar que o grupo de risco é as crianças e os idosos, né? Então, sempre quando tiver com tosse persistente, que não está havendo melhora, estiver cansando, né? Aquelas crianças que estão respirando de uma forma rápida, com esforço, né? Então, brinca os pais com a costelinha levantando, né? Então, rapidamente deve ser procurado com emergência o sistema de saúde. Depois eu vou deixar uma pergunta para você, que eu vou trazer aqui uma querida que mandou pergunta sobre a questão de pneumonia, se a gente pode, agora nessa época, evoluir diante desse quadro para um quadro de pneumonia, só para não esquecer. Sim, perfeito. Uma amiga nossa disse que a filha tem 18 anos, mas a rinite dela vem e volta desde o começo
do inverno. E esse inverno tá uma coisa, né? Ela toma 2 medicações aqui para a imunidade, faz, né, essa hidratação do nariz, a lavagem do nariz, mas não está melhorando de jeito nenhum, doutor Douglas. O que ela pode fazer? Olha, a rinite é uma das coisas mais difíceis de se tratar, É. porque depende muito do ambiente estar controlado. Além de usar as medicações corretas, então ela tem que saber se está correto o uso das medicações, o ambiente tem que estar controlado. Sim. Então, observar questões de animais domésticos no ambiente, acúmulos de objetos que pode causar aumento de pó e poeira no ambiente, o cigarro, Nossa. poxa, estamos aí então com tempo seco, né, queimadas, e ainda tem pessoas que fumam, né, e aí então piora todos do lar, né, então ela deverá checar se as medicações estão corretas e se estiver tudo correto, observar o ambiente. Doutor Douglas, eu fiz a pergunta, nós estamos numa situação atípica, inclusive na quarta-feira a gente teve aí, né, o Brasil em situação de emergência, porque em vários estados nós chegamos a 6% Sim. de umidade relativa do ar. Gente, isso é pior do que deserto, não é? Sim, é um sistema de alerta, né? É um sistema de de alerta. emergência já. E aí, no caso, esse quadro de doenças respiratórias, isso pode evoluir para uma pneumonia? Pode. Então, quando nós estamos com a umidade do ar baixa, nós temos, então, uma diminuição da produção de muco que nós temos atualmente nas vias aéreas, que favorecem para que a gente elimine os vírus, as bactérias que a gente vai tendo contato ao longo dos dias. Se o ar está baixo, a umidade do ar está baixa, esse muco ele vai ficando mais espesso, favorece que essas bactérias, esses vírus aumentem. Se aumentar, então faz com que nós tenhamos pneumonias e outros problemas respiratórios. E aí tem uma hora do dia, aliás, hoje não está tendo nem hora do dia, porque hoje era 8 horas, eu estava voltando da academia, pelo amor de Deus, o sol tocando a minha pele, né? Não é verdade? Isso mesmo. Então, para as crianças que estão brincando ao ar livre, né, para os adolescentes também, evitar esses horários em que parece que o sol está grudado em nós. Ó, as crianças, então... Desidratação, né? Sim, muita água, proteção solar, né, muito importante. Evitar a exposição, então, após as 10 horas da manhã, né? E antes das 4 horas da tarde, né? Então, não deve fazer exercício esses horários, né? Então, tanto o sol quanto o tempo seco, né? E então, você vai deixar de ingerir, às vezes, ali, a quantidade de água suficiente, vai perder, né? Vai piorar, então, fazer com que às vezes você sinta um pouco um corpo cansado, né? Chegando à desidratação. Alimentação, a gente pode trazer algum alimento? Seriam mais sucos, mais água de coco? O que você considera? É interessante as frutas, né? Então as frutas como melancia, melão, né? Que tem bastante água, laranja, mexerica, né? Então favorece então para a gente umidificar o nosso corpo, né? Muitas vezes eu falo para o paciente fazer higienização nasal com soro fisiológico, às vezes não é suficiente, é ingerir água também, que é uma renovação que a gente faz no nosso corpo. E aí tá as frutas, né? E os sucos naturais. E aí para dormir, tem muita gente reclamando para dormir. Vamos falar das crianças primeiro, mas depois eu vou te perguntar dos adultos também, porque é uma recomendação que a gente precisa ter, porque chuva não há previsão tão cedo. Na hora de dormir, todo mundo reclama, não reclama? Assim, as crianças também hoje têm dificuldade, fica aquele sono ruim. Sim. Elas podem dormir com o umidificador no quarto? Ó, nesse momento devem dormir com umidificador. Devem dormir com umidificador, colocar toalhas úmidas, bacias de águas, para favorecer que o ambiente fique mais úmido, tá? Porque senão pode fazer uma piora do quadro respiratório. E muito interessante, Mônica, o quadro respiratório, eles tendem a piorar à noite e pela manhã. Por quê, doutor Douglas? Isso, porque nesse momento o nosso corpo ele fica mais favorável. Existem uns corticoides no nosso corpo, que é o normal, e nesse momento eles caem. Então a gente perde como se fosse uma defesa ali. Então a gente gera mais inflamação. Então a gente inflama mais nesses horários. E quando o tempo está seco, favorece mais a inflamação do nosso corpo, gerando esses quadros então de piores de tosse, dor no corpo, obstrução nasal. Nossa, a gente vai ter que ter muita sabedoria, né? E tudo isso que a gente está falando das crianças, isso também acontece com os idosos, como você falou, e os adultos, e os nossos cuidados diários, não é? Sim, sim. Tem que cuidar, a gente tem que hidratar, beber muito líquido, umidificar bem o ambiente, as garrafinhas de água sempre na mão, usar proteção solar, né, para proteger a pele também, né? E evitar de sair nesses horários que a gente não considera adequado, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Muito bem. São cuidados que a gente fez questão de reforçar com a ajuda do Dr. Douglas Lopes, que é pneumopediatra e veio aqui sossegar o coração das mãezinhas, das avós, das tias, porque não está fácil, para saber o que fazer e, claro,
quando procurar aí uma unidade de saúde, tá? Douglas, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? mais Obrigada. uma vez. E volte Muito sempre obrigado. melhoras aí Obrigado. para essa rouquidão, viu? Obrigado.